Temos de segunda às quintas-feiras às 20 horas, de terça-feira também às 20 horas. Só que terça-feira é bem específico para tratamento de depressão e dependência química. Nas quartas-feiras, vocês estão aí, sabem, né, que é às 14 horas. Temos evangelização infantil aos domingos, às 10 horas, né, que é muito importante, né, começar já a trazer os nossos pequenos. Eu já, como avô, vocês como pais, né, como tias, primas, irmãs, trazer as crianças já para terem o conhecimento do Evangelho de Jesus e de toda a parte moral que ele nos ensina. Nós temos um site que é o www.casadocaminhosantana.com.br, tudo junto. Lá vocês podem acessar, ver as palestras. Essas palestras são transmitidas ao vivo, né? Aqueles que não moram aqui podem ver que essas palestras são transmitidas ao vivo. Então, o dia que não puder vir, pode acessar lá nesse site, vocês vão assistir às nossas palestras. Muito bem. Também na quarta-feira nós iniciamos às 20 horas o curso preparatório da doutrina espírita, porque nós temos curso de doutrina espírita. Quer dizer, na realidade, é o conhecimento da doutrina espírita que nós procuramos passar a todos aqueles que aqui estão. Aos sábados também nós temos um trabalho bastante interessante, que é a distribuição de lanches nas imediações do Metrô Carandiru, para aquelas pessoas que estão desabrigadas, os moradores de rua. E quem quiser participar é livre, né? Você não precisa vir aqui e trabalhar. Tá bom? Bom, posto isso, então, nós vamos falando da rifa, né? Ainda da rifa, né? Nós temos, na verdade é o seguinte, falar em rifa parece até uma coisa de sorteio, né? Mas é uma ação entre amigos, que a casa recebeu uma doação de joias, né? E nós aqui não usamos, né? Aqui, principalmente os homens não usam as joias, né? Então nós estamos fazendo... pode ser que futuramente não sabemos como é que a coisa caminha, né? Mas é isso daí. Eu sei que, de qualquer maneira, está tendo uma ação entre amigos, custa R$20 o número, para colaborar com a casa, né? Nós não pedimos nada, a casa precisa de manutenção. Tem que consertar o telhado, agora mesmo lá fora nós estamos vendo, tem que pagar a conta de luz, de água, né? E nossa concorrência é desleal, porque nós não prometemos nada, né? A não ser o conforto espiritual, trazendo aquilo que nós merecemos, né? Então, vocês não esperem vir aqui para ficar rico, receber alguma coisa, não, né? Mas com certeza receberam muito, né, no aspecto espiritual. E consolo, né? E também aquilo que o nosso Deus, através do nosso Mestre Jesus, nos ensina, né, nosso Criador, que nós temos que ser fraternos, temos que ser bastante prestativos a todos aqueles que necessitam, né? E essa é a nossa função, né? Infelizmente, contamos com vocês aqui, com muita alegria, todos os dias, principalmente às quartas-feiras, que é um grupo especial. Aqui você falou mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Alimentos, cestas básicas, né? Mais um trabalho. Nós atendemos 90 famílias, em forma de rodízio, 45 famílias por mês, né? Essas criaturas que dependem da nossa fraternidade. Isso é um trabalho muito, muito importante, né? Porque nós estamos realmente auxiliando com aquilo que às vezes nos excede, né? Pouca coisa. Então, o que precisamos? Arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas de fubá. Pouca coisa, né? Aquele que puder, nada, nossa solicitação justamente para aqueles que têm condições de fazê-lo, né? Para que nos auxiliem, para que isso não pese demais para casa, né? E qualquer outro alimento não perecível que vocês puderem colaborar, é sempre bem-vindo. E, felizmente, são 700 quilos de quase 1 tonelada, né, de alimento por mês, e graças a vocês, né, e ao esforço de cada um, nós estamos atendendo, sempre, nunca deixamos de atender, né?
Muito bem, posto isso, então nós vamos iniciar nossa reunião de hoje, contando com o auxílio do nosso mundo espiritual superior, que está sempre presente, quando nós adentramos por essa porta, eles estão já nos aguardando. Então vamos cerrar nossos olhos para que possamos sentir melhor a sua presença, nos desligando do mundo material, do ambiente, nos desligando de nossos problemas, que graças a esses problemas também nós evoluímos, né? Nós conseguimos achar soluções e superá-los, pedindo ao nosso Mestre Jesus, como nosso líder, nosso guia, nosso modelo de perfeição que o Criador nos ofereceu, pedindo a Ele que possamos ter a sua luz, a sua presença, para que espelhados nas suas virtudes, na sua perfeição, nós possamos nos melhorar e que Ele possa nos envolver com muita luz, muita paz. Que cada um de nós, aqui presentes, possamos ter a graça, o merecimento de receber tudo aquilo que nós viemos em busca, se for da vontade do Pai e para o nosso benefício. Porque sempre que nós pedimos algo, às vezes, não é para o nosso benefício. Nós olhamos numa visão imediatista e o tempo de Deus, do nosso Criador, é outro, não é igual ao nosso. Então vamos fazer o melhor para que possamos receber toda a luz, toda a graça do nosso Mestre Jesus, que é o nosso governador planetário, é o emissário do nosso Criador. E assim, nós vamos também estudando uma página do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, pelo tema que o nosso irmão Aquil vai abordar hoje, que fala de vontade e renovação, que é justamente aquilo que nós precisamos, né? Ter muita vontade para que possamos nos renovar. Como diz Paulo, né? Deixar o homem velho e nascer homem novo. Então nós vamos envolvendo Aquil com muito carinho, que ele seja muito feliz, com certeza será, como sempre, para trazer a sua mensagem. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde para todos. Aos nossos amigos internautas, nosso abraço fraternal também. É sempre um motivo de alegria para mim encontrar vocês e receber todo esse carinho que vocês dedicam a gente. Muito obrigado. Como o Zé Roberto falou hoje, a nossa conversa é do livro Segue-me, escrito pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E o nosso tema de hoje chama-se Vontade e Renovação. E vamos refletir sobre isso, né? O que Emmanuel quer nos transmitir com essas duas palavras, vontade e renovação. Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu adoro fábulas, né? Eu sou fã, amo fábulas. Desde criança eu já adorava muito. E hoje eu uso as fábulas como um instrumento de transmitir um bocadinho de conhecimento para nós, principalmente na moral da história, né? Naquele finalzinho que acontece. E eu sempre conto as fábulas no final da nossa conversa. Mas hoje, para mudar um pouquinho, eu vou inverter, eu vou contar a primeira fábula, para a gente já refletir sobre o tema e depois nós podemos tirar algumas conclusões. Me perdoem aqueles que já conhecem a fábula, porque é difícil a gente encontrar fábulas inéditas todas as vezes, né? Mas essa daqui chama-se O Monge que Queria Ver Jesus. Eu não sei quem já conheceu. Eu procurei no Dr. Google e ele disse que é de autoria desconhecida. Então, toda vez que é de autoria desconhecida, a minha Simone, que é palestrante aqui também, fala, então fala que é uma fábula chinesa. Então, vamos falar que é uma fábula chinesa, né? É chinesa, mas eu vou dizer que eu vou batizar a história desse monge como sendo monge Damião. Então, diz a fábula que, há muito tempo atrás,
numa pequena cidade do interior da China, existia um monastério, e lá os monges se dedicavam a praticar a caridade com muito afinco, com muito amor, porque era uma zona rural, estava passando por problemas climáticos, de seca, então a produção de alimentos estava muito baixa, e os monges procuravam então ajudar aqueles que estavam passando com mais dificuldades. E o monge Damião, apesar da sua idade, seus cabelinhos brancos, estava sempre lá trabalhando com muito afinco, com muita dedicação. E todos os dias o monastério, às 18 horas, tocava o sino, dava aquelas 6 horas, 6 badaladas, né? Os portões se abriam e os necessitados entravam para receberem roupas, agasalhos e uma sopa. Sempre, isso se houvesse, né? Quando não havia, no mínimo, a sopa os monges preparavam. Todos os dias isso. E o monge Damião se dedicava a isso com muito carinho, com muito amor. Só que o monge Damião, todas as noites, quando ele se dirigia ao seu quartinho, ele agradecia ao pai tudo que havia acontecido, tudo de bom, mas ele tinha sempre um pedido para fazer para Deus. Sempre ele pedia a mesma coisa, todas as noites. Pai, me conceda a dádiva de ver Jesus, de conversar com Jesus, uma vez que seja. E toda noite o monge Damião falava isso, ajoelhado ao lado do seu catre, todas as vezes. E aí ele foi repetindo. E um dia ele estava ali de olhos fechados, fazendo oração. Isso era umas 17, quase 18 horas, quer dizer, quase na hora da sopa já. Faltavam 5 minutinhos, 3 minutinhos para 6 horas. O monge não fez a sua prece para ir atender os necessitados. E ele estava de olhos fechadinhos, faltavam uns 2 minutinhos, assim, acabou sua prece, sua oração, em paz, quando ele viu que o quarto estava iluminado. E ao voltar-se, ele viu a figura de Jesus ali sentado ao lado da sua cama, com a sua figura tranquila, em paz, olhando para ele, dando um sorriso para o monge Damião. O monge Damião, lógico, né? Quem é que de nós não iria se maravilhar vendo Jesus à sua frente? Ele vai, se joga aos pés de Jesus, né? Muito emocionado, quase sem poder falar, fala: mestre, posso atender-se ao meu pedido? E quando ele olha para cima, dá a primeira badalada no monastério, porque era a hora de atender os necessitados. E ele ali olhando para Jesus, assim, perplexo, aquela mistura, né, que você fica alegre, emocionado, tudo junto, e o sino batendo, segunda, bem, terceira, bem, e ele ali na frente de Jesus. Naquela indecisão, Damião, quando chegou na 5ª badalada, falou: Jesus, desculpe, eu tenho que atender os necessitados. Se levanta, com lágrimas nos olhos, mas se despede e sai do seu quarto. E vai atender os necessitados, como sempre o fez, com amor, com carinho, com dedicação. Triste, lógico, quem é que não ficaria triste com uma oportunidade dessa? Mas atendeu a todos. Isso foi até as 20 e 30 horas. Fez toda a sua obrigação. Aí voltou para o seu humilde quarto, logicamente meio triste, né? E quando ele adentra o quarto, ele encontra um quarto mais iluminado do que antes. E Jesus estava lá, aguardando. Lógico que Jesus não ficou lá 2h30 sentadinho, né, gente? Porque Jesus tem muita coisa para fazer. Mas, quando Damião entrou ali, Jesus estava lá. E ele fala: mestre, vós me esperastes aqui. Ele fala: Damião, se você não tivesse saído para atender os necessitados, quem teria saído seria eu. Se você não tivesse demonstrado a tua vontade, lembra o nosso tema da palestra? É vontade. Se não tivesse demonstrado firmemente a tua vontade em atender ao próximo,
eu teria me retirado. Aí vem a moral da história, né, gente? A fábula é bonita e tudo mais, mas a moral da história é o seguinte: Jesus quer que todos nós o amemos em nossas obrigações, em todas elas, inclusive nas nossas obrigações diárias. Cientes, enfim, de nossas responsabilidades perante a vida, onde a nossa vontade suplante o nosso egoísmo, nos indicando o caminho da renovação. Volto a lembrar, tema da palestra do Emmanuel, vontade e renovação. E vejam essa fábula, o quanto ela nos traz da importância dessa vontade. E também da ação. Então a gente pode falar um pouquinho sobre o tema do Emmanuel, né? Falar sobre o que ele nos fala. Emmanuel também fala que sobre o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21. Isso é para nós, viu? Nós que estamos aqui, principalmente os espíritas. Jesus fala: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas sim porque a sabeis. Isso é para nós aqui todos, né? E é verdade, né? João fala isso, Emmanuel escreve, por quê? Os ensinamentos de Jesus são extremamente simples, são objetivos, são aplicados no nosso dia a dia, com certeza. E vindo nas 3 revelações sucessivas, Moisés, Jesus e depois o Espírito Consolador, que vem através de Kardec, dos Espíritos Superiores, ficou mais fácil ainda, né? Então, o que João coloca aí, através das palavras de Jesus, é que nós já sabemos a verdade. Então, isso está com a gente. E se a gente pensa em vontade, se a gente pensar só em vontade e ficar parado, né, vontade não faz nada, na verdade. A gente fica só na vontade, só na vontade, só na vontade. E aí? É aí que Emmanuel fala sobre renovação. Quando Emmanuel fala sobre renovação, ele está nos falando sobre ações. Tenha vontade, mas faça. Isso ele está falando em relação aos ensinamentos de Jesus. Caridade e humildade. Porque se ficar só na vontade, eu tenho vontade de ir lá distribuir lanche na rua todo sábado com o pessoal. Eu tenho vontade. Mas nunca venho aqui. Como é que vai acontecer? Eu tenho vontade de ajudar um orfanato. Tenho vontade de ajudar a casa espírita. Posso ter vontade N. Mas aí não vem a renovação. E por que não vem a nossa renovação? Porque a gente não transforma em atos. E não precisa, sim, obras do tamanho do que ele fez, não. Não é isso que ele está falando, não. É nas pequeninas coisas. Muito pequenas. E aí pode ser gente que fala assim: mas eu não faço, eu tenho vontade, não faço, porque eu não conheço, eu não sei. Nós não temos nem essa desculpa, né? A gente conhece muito bem os ensinamentos de Jesus, então não dá para falar, eu não sei o que Jesus falou, desconheço. Nós sabemos. Mas também é a mesma história. Conhecimento sem vontade, não vai sair nada. Então agora, e se eu fizer uma pergunta? E se a gente tiver vontade e não tiver conhecimento, eu consigo fazer a caridade, a humildade, a minha renovação? Com certeza. Depois eu vou contar um caso aqui da nossa casa que demonstra claramente isso. Então, o que Emmanuel quer nos colocar é que a gente precisa ter essa vontade. Mas essa vontade não é de fora para dentro. Eu vou fazer porque é bonito e vão me elogiar. Eu vou lá no orfanato, eu vou na André Luiz, vou lá fazer. Ou eu vou fazer uma doação grande de dinheiro porque eu vou sair nos noticiários. Não é isso. O que Emmanuel quer é que a gente tenha essa centelha dentro da gente, de dentro para fora. Eu vou ajudar o próximo porque eu sinto que é o que eu preciso fazer. Eu já sei, eu conheço, eu tenho essa vontade, então eu vou fazer. É a tal da persistência. Preciso saber? Sim, é ótimo.
Preciso ter vontade? Com certeza. Preciso persistir, por quê? Me dá vontade de ficar assistindo televisão, futebol, dormir, ficar com o netinho, ficar com a família. Não, é bom, lógico, tudo tem seu tempo. A gente tem que ter tempo para tudo isso. Mas devemos ter tempo também, praticar um bocadinho que seja o que Ele deixou para a gente. O mínimo que seja. Precisa ser lá no orfanato, lá em Osasco? Não, não precisa ser. Comece em casa, dentro do seu lar, fazendo o melhor dentro da sua casa, com seus familiares em primeiro lugar. Depois estenda isso onde você estuda, onde você trabalha, depois ao que acontece na rua. A gente não precisa ser igual a Ele, não pede, nunca pediu na sua bondade, no seu amor, que a gente seja igual a Ele. Estamos muito longe disso, mas a gente consegue seguir o caminho que Ele nos deixou. Essa centelha está dentro de cada um de nós, essa centelha da vontade. Agora, transformar essa vontade em obra, aí é cada um. É o que a gente chama aqui de livre-arbítrio da decisão própria. Cada um tem que ter a sua persistência para buscar realizar suas obras. Porque só assim é que virá essa renovação que Emmanuel está falando. Como é que a gente quer se renovar? Só com a teoria. Então, vou ler o Pentateuco e Pentateuco, que são as obras do Kardec básicas, assim, vou ler tudo, né? Vou ler todas as obras espíritas, vou ler tudo sobre caridade, sobre humildade, e não molho uma palha. O que Jesus quer que a gente faça, que Ele venha aqui. Ramatiz diz que Ele se preparou 1000 anos para vir até aqui nós. E Jesus passou por tudo que Ele passou, simplesmente para ensinar isso. Olha, pratique a humildade, pratique a caridade. Ou seja, ame o teu próximo. É isso que Ele trouxe para nós. E veja na fábula que a gente contou aqui, do monge Damião, por um instante de vontade, ele podia ter uma vontade de simplesmente ser egoísta. Falar, vou ficar com Jesus. Vou falar com Ele, vou ter Jesus para mim esses momentos. Eu sou um privilegiado. Mas ele pensou, e a sua vontade falou, não, minha vontade é ficar com Jesus, sem dúvida. Porém, a minha vontade é atender o próximo. Eu tenho um monte de gente lá para servir sopa, atender, conversar, abraçar, amparar, distribuir roupas, distribuir sapatos, tudo mais que a gente tem, e atender essas famílias, dar uma palavrinha de conforto, um abraço. É isso que a gente precisa fazer. Mas vamos começar em casa. Em primeiro lugar, esposo, esposa, filho, filha, mãe, pai, tio, tia, cunhado também pode entrar nessa história, também faz parte. Começamos ali. E eu sigo sempre essa regra, que os ensinamentos de Jesus são simples, a doutrina espírita também tem que ser simples. E aí entra o nosso livre-arbítrio. A gente pode transformar em ação ou não. E para exemplificar isso daí, eu vou contar um caso, não vai ser um caso de Jesus, uma parábola de Jesus, nem no texto do Emmanuel, mas um caso vivenciado aqui na Casa do Caminho de Santana. José Roberto falou que nós temos um programa aqui de atendimento hoje a 90 famílias carentes. Elas são cadastradas, selecionadas, e mês par, 45 famílias, mês ímpar, 45 famílias, né, Vlad? Atendemos com uma cesta de 16 quilos todos os meses. Depois tem um rodízio, cada um ano, 1 ano e meio, até 2 anos, depende da situação, a gente troca as famílias. Começamos com 50, acho, né? 50, 60, ou 40, né? Aí fomos aumentando, hoje nós estamos chegando a 90, graças a Deus. E é uma necessidade tão grande, gente, uma realidade que nós não temos noção. No censo
anterior, o penúltimo, nós tivemos aqui 200 famílias na fila aqui. Quando chegou na senha 200, entre preferenciais normais, nós suspendemos, falamos, não adianta mais cadastrar pessoas. Nós vamos atender, na época, era 85, né? Nós estamos com mais de 200, e daqui até lá naquela curva lá. Este ano, sem fazer nenhuma divulgação, não divulgamos nenhum, só aqui, internamente a casa, de uma forma até velada, nós chegamos a 120 famílias. Se naquela época, na anterior, nós tivemos gente que chegou aqui 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, essa vez, sexta-feira, tinha gente que queria passar a noite aqui na nossa porta, para se inscrever, gente, não é para receber a cesta, para se inscrever. Vejam o nível de necessidade. E esse trabalho que a gente faz, para quem não conhece, ele tem um cunho um pouco diferente. Não é simplesmente a família chega aqui e a gente distribui. Primeiro tem o cadastramento, o levantamento socioeconômico, a entrevista, um monte de itens para selecionar aquelas mais necessitadas. Elas famílias chegam aqui, elas assistem uma pequena palestra sobre Jesus. Nós não falamos sobre doutrina espírita especificamente, porque ali vem ateu, católico, renascer, universal, vem de tudo. Então a gente fala sobre Jesus. Uns 20 minutinhos sobre Jesus. Depois, se a critério de cada um, vão e recebem o passe, como nós fazemos aqui hoje, água fluidificada. E depois nós servimos um lanche comunitário ali fora. E, além disso, há um grupo de moças que ficam com as crianças, muitos pais não têm onde deixar as crianças, elas ficam brincando com as crianças lá. E tem um grupo de advogados que fazem um atendimento gratuito a todas as famílias sob aspecto jurídico. Dívida, separação, pensão, aluguel, o que seja. Os advogados ficam à disposição lá para fazer com informática, para dar um atendimento jurídico a essas famílias. Então, resumindo, é isso que a gente faz, com muito amor e carinho. E numa das entregas, existia a Dona Mariana. Dona Mariana era uma senhorinha que chamava a atenção, que era baixinha, raquítica, fininha, magrinha, baixinha, muito assim, dá a impressão de ser muito frágil, muito fraquinha. E chamava a atenção porque a cesta pesa 16 quilos, é uma cesta pequena, teoricamente para 2 meses, porque é um mês sim, um mês não, mas é pesada, 16 quilos. Uma senhora de idade, levar e pegar ônibus, a gente até ficava preocupado como é que ela ia fazer, mas ela punha na cabeça e ia. Assim como muitas fazem aqui. E aí um dia o responsável do depósito estava lá no depósito, a voluntária que estava entregando lá voltou e falou: fulano, a Dona Mariana está pedindo mais uma cesta, ou sacola plástica, essas reforçadas que a gente distribui a cesta, ela está precisando mais uma. Aí a pessoa do depósito falou: mas para que ela quer? Estourou o dela? Não, ela quer mais uma cesta. Então a pessoa do depósito pegou uma cesta, saiu, curioso, fui lá falar com ela. Por que era que ela queria? Dona Mariana, estourou a sua cesta? A senhora precisa mais uma sacola? É isso? Não, não é não. Sabe o que aconteceu? É que a minha vizinha de barraco é catadora de sucata, igual eu. Ela tem um carrinho tão grande igual o meu. E ela está resfriada. Já faz uns 4, 5 dias que ela não consegue sair à rua. E é ela e o filho de 5 anos. Então, essa sacola que eu estou te pedindo é porque eu, quando chegar lá na comunidade, na favela, ao passar pelo barraco da Benedita, eu vou chegar lá e vou deixar metade da minha cesta para ela. Gente, o que aconteceu aí foi com esse que está te falando com vocês. Aconteceu comigo. Na hora que a Dona Marina falou isso para mim, muitas coisas passaram pela minha cabeça. A primeira delas foi me questionar quem é que estava fazendo naquele instante a verdadeira caridade. Nós, aqui na Casa do Caminho Santana, com toda essa infraestrutura, equipe de suporte, suprimento, distribuição, cadastramento e tudo mais, ali dando para as famílias. Ou a Dona Mariana, que está levando a sua cesta, que era para 2 meses, que não dá,
ela ia passar lá, da metade da dela para a dona Benedita, sua vizinha. Esse ensinamento eu carrego no coração até hoje, gente. Ela, sem saber, me deu um ensinamento que eu carrego até hoje. E nunca vou esquecer. Ele reforçou o que Jesus me trouxe, o que Kardec me trouxe nos livros dele. Ela me deu na prática ali, olho a olho, tete a tete. É de admirar a vontade que ela teve de fazer isso. Vejam, a vontade, ela podia simplesmente ignorar a vizinha. Não fazer nada. Mas ela teve a vontade. Analfabeta, catadora de sucata, mas a vontade muito forte e férrea de fazer o bem, de fazer a caridade. Ela nunca estudou Kardec. Talvez nem catolicismo, porque ela não tinha condições. Mas vejam a sua vontade de praticar o bem, da forma mais pura. Isso me lembrou também a parábola de Jesus, da viúva pobre, para quem já sabe disso. Vejam, naquele instante, naquele minuto que eu estava na frente dela, tudo isso foi me passando pela cabeça. A parábola da viúva pobre, Jesus estava com seus apóstolos na frente de um templo, vendo as pessoas fazendo doações. E vinham os ricos e davam muita coisa, frutas, legumes, dinheiro, muita coisa ali, iam passando. Aí passou uma senhorinha, muito pobrezinha, veio, abriu a carteira, ela tinha 2 moedas. Ela pegou, tirou as 2 moedas e colocou lá no receptáculo. Jesus vira-se para os seus discípulos e fala: vejam, meus amigos, a verdadeira caridade de quem está fazendo é essa viúva, porque os outros estão dando aquilo que lhes sobra, aquilo que é supérfluo. Ela está dando tudo que ela tem. No caso da dona Mariana, ela estava dando metade do que ela não tinha. E é isso que Emmanuel nos traz nessa lição. Vontade, renovação. Mas é vontade transformada em atos. Por isso que eu falei no começo que é muito simples. É muito pouco. Não precisa se fazer grandes coisas. Isso está lá dentro dos nossos corações. E é muito fácil fazer isso, gente. Só a gente ter vontade. É o que o Emmanuel fala. Ó, gente, tenha vontade. Tendo vontade, as coisas brotam, vêm. Mas tenha vontade de fazer a caridade e praticar a humildade. Porque a gente pode ter vontade também de não fazer nada ou fazer pior, né? Fazer coisas piores. E aí vem o que está lá no Evangelho de João: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Não é o caso da dona Mariana. Só que ela sabia, sim, gente. Estava no seu coração, na sua centelha. Ela nunca estudou, mas estava lá dentro dela. E está dentro de cada um de nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, gente. Cada dia que passa 24 horas, a gente está perdendo tempo. E essa conta corrente não volta. Então vamos começar. É um processo? Vamos começar com isso, nas pequeninas coisas. As oportunidades estão aí, inúmeras. E é isso que é importante a gente guardar das reflexões de hoje. E desculpe a minha emoção, mas toda vez que eu conto esse caso, eu me emociono mesmo, porque é uma coisa, sabe, não é uma coisa que eu tirei dos livros, não é uma coisa que eu li, que me contaram. Não, eu vivi isso aqui. E é essa chama que eu quero passar para vocês. Tá bom? Muito obrigado, muita paz a todos. E que essa centelha dessa vontade esteja em cada um de vocês.
agora chegou a vez da participação de vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação. Se bem que depois daquilo que o nos disse, né? Acho que não resta muita coisa, né? Vladimir, alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa só para... Isso aí, peguei já meio na metade, mas a mensagem quer dizer o seguinte, né? Nós temos muito na vida, nós somos muito, às vezes, testados na vida. E aí a gente fica questionando Deus em tudo, né? Agora, realmente, o que tudo, inclusive esse ensinamento da Dona Mariana, o que quer mostrar é o seguinte, né? A prática do bem constante é onde Deus realmente, a gente se aproxima de Deus. Então não adianta a gente querer grandes coisas que aconteçam em nossas vidas, então não é grandes estudos, né, como você mesmo colocou, quer dizer, não adianta você se aprofundar no estudo, no caso, se você não fizer a obra. Entendeu? Não adianta também você ficar ajoelhado, orando, clamando, para que os céus te ajudem, ajudem o próximo, isso não adianta nada. O que adianta realmente é você fazer a obra. E a obra pode ser pequena, como foi o caso da Dona Mariana, né, como você falou. Ela deu metade do que ela não tinha. Então, isso a gente pode fazer. E isso aí, às vezes, como a gente fala assim, no caso do exemplo, em caso de caridade, né, todo mundo pensa que é doação de dinheiro, de alimento, não é? A obra pode ser simplesmente você ir num asilo, num orfanato, como você colocou em casa, né, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu amigo, está com um problema muito sério na família. Então, a obra pode ser você simplesmente ir lá visitar e dar um abraço para ele. Falar que ele está sempre... Então, é esses tipos de itens que a gente tem que se preocupar na nossa vida. Isso, sim, volta o olhar de Deus para nós e nós nos aproximamos cada vez mais dessa vida melhor, dessa evolução. Porque evoluir é isso, né? Não é só estudar e também não é só ficar querendo que as coisas aconteçam. Tem que fazer mesmo, você tem que fazer. Obrigado, Vlad. E aproveitando esse gancho que o Vlad falou, ontem nós demos uma aula aos alunos sobre felicidade e infelicidade. Vocês já pararam para pensar um pouquinho o que é felicidade e infelicidade? Cada um aqui vai dizer uma coisa. Para mim pode ser, minha felicidade é trocar de carro todo ano, ter um carro lindo e potente. Para o outro é ter uma mansão, uma casa. Para o outro é ter uma televisão de 60 polegadas. O outro é roupas lindas, bonitas toda hora, uma coleção de sapatos. Isso pode ser felicidade? Pode. Mas simplesmente é um momento, uma sensação de felicidade. A verdadeira felicidade não é essa, porque o carro fica velho, ou rouba, eu perco, a casa pode cair, a roupa fica velha. Isso é felicidade, gente? Isso são momentos de felicidade. A verdadeira felicidade, como o Vlad falou, vem de dentro para fora. E uma das formas de conseguir isso é justamente praticar a caridade com vontade, com amor e com carinho. Tem um texto, eu não me lembro qual é agora, mas o Emmanuel diz que a felicidade, a coisa, nós ficamos felizes quanto mais nos aproximamos do bem e ficamos infelizes que nos distanciamos do bem. Tá, porque para quem já, a Marilena sabe disso, quem já frequenta por exemplo, um orfanato, não existe momento mais divino para nós do que o sorriso de um órfão, de uma criança deficiente, ou de um idoso doente. Não tem coisa melhor que isso. Maior felicidade que isso, porque é o olhar de Jesus que está voltando ali. E essa é a verdadeira felicidade que a gente procura onde ensinar os alunos. Essa centelha. Essa centelha é acendida como? Com vontade e com humildade e caridade. Fácil, gente. Na realidade, só complementando, nós esperamos pelos outros, né? Essa é a grande verdade. Esperamos os milagres que aconteçam
quando na realidade o que Jesus espera é que cada um de nós façamos a nossa parte, né? No capítulo 5, se não me engano, por causa das aflições, é uma mensagem que fala de São Luís, que fala: o homem é artífice da sua própria infelicidade. Diz que a infelicidade existe, nós é que criamos a infelicidade. O próprio Salomão, no livro Eclesiastes, diz, né, que a felicidade não é desse mundo. Claro, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós podemos promover a felicidade através das nossas ações e a prática no bem. Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não é esperar, falar, alguém vai fazer, alguém vai revolucionar tudo. Tem que começar de cada um. Por isso é um mundo de provas e expiações. É a oportunidade que nós temos aqui. Né? Obrigado, Gil. Gente, obrigado. Muita paz a todos. Hoje é a data natalícia de nosso querido Bezerra de Menezes, 29 de agosto. Ele foi dia do aniversário de Bezerra, que nos deixou um exemplo de caridade, de bondade, o médico dos povos. Verdade. Muito bem, aniversário da minha filha também, Luciana, que nasceu nesse mesmo dia. Viu? Do meu pai também. Opa, que maravilha. Por isso que a Leda não está aqui hoje, né? Está na companhia da minha filha e minha mãe. Somos uma equipe, trabalhamos juntos. Muito bem, gente. Eu acho não, tenho certeza que foi um momento bastante agradável, né? Traz muita reflexão e muito ensinamento. Como aqui eu disse, não adianta ler nos livros, não adianta você receber informações se essas informações não surtem efeitos, né? Tiago, na sua epístola, diz que a fé sem ação é uma letra morta. Então, não adianta, temos que agir, né? Agir no bem, fazer a nossa parte. Vamos esperar que os outros façam, né? Vamos esperar, não, esse vai fazer, esse vai acontecer. O mundo já mostrou que não é assim, né? Mostrou que nós temos que fazer a nossa parte. Então, vamos fazer a nossa parte também vibrando, né? O que é a vibração? Vibração é você pensar com amor, né? Trazer o seu coração no seu pensamento e naqueles momentos que sucedem, refletir naquele lugar ou aquelas pessoas a quem nós vamos querer beneficiar. Então, vamos nesse momento cerrando os nossos olhos, extraindo dos nossos corações todo o amor, aquele amor que foi exemplificado aqui, aquele amor que Jesus dedica a nós, como o irmão maior, o exemplo que o Criador nos enviou para servir do nosso guia e modelo. Vamos traduzir esse amor através dos nossos pensamentos numa corrente, levando até aquelas criaturas que se encontram nesse momento desamparadas, aquelas criaturas que necessitam de apoio e de carinho, aquelas pessoas que são obrigadas pela necessidade a deixar suas casas, sua pátria, por necessidade. Não podemos, nesse momento, pela distância, acolhê-los materialmente, mas espiritualmente. Nós vamos envolvê-los com muito amor, todos eles. Vamos vibrar também, vamos pensar com muito amor nessas criaturazinhas que dependem de nós, das nossas mãos, do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso amparo, de uma palavra amiga, que se encontram desamparadas também aqui, muito próximos de nós, e às vezes não percebemos. Vamos vibrar por eles. E vamos também pensar com muito amor e carinho no nosso grande benfeitor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que esteve conosco, dando seu exemplo de amor, traduzindo nas encarnações anteriores que ele teve, tudo aquilo que ele adquiriu
com a presença de Jesus, que ele se encontra nas esferas superiores, mas olhando por nós, pela nossa pátria. Que Jesus possa envolvê-lo com toda a luz, todo o carinho, para que ele continue conosco. E assim, queridos irmãos, queridos companheiros, nós vamos agradecendo de uma maneira muito pragmática, muito curta, mas de coração, a Jesus, nosso mestre, agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes por estar sempre conosco, agradecendo os mentores da casa, agradecendo aos nossos guias espirituais e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados, cumprindo com todos os nossos propósitos, embora nós esqueçamos de muitos. Mas é uma bênção aqui estarmos. E a encarnação é uma bênção, é uma dádiva que Deus, nosso Pai maior, nos concede. Vamos agradecer a todos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, os amigos espirituais. E que essa semana seja uma semana com muita luz e muita paz. E que nós possamos retornar aqui na próxima quarta-feira, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que assim seja.